Estamos agora na página 115 do nosso livro 4 de História da Igreja. Vamos agora ao item 49 do material didático, Inocêncio I, ano 402 da era cristã. Neste período da história, a figura do papado está começando a se destacar, né? Eu contei para vocês de onde que vinha o nome papado. É porque no mitraísmo havia esse título. Mitraísmo era uma religião pagã que estava dominando Roma, né? Então havia esse título no mitraísmo. E a Igreja Católica adotou, tá bom? Então, passados aí agora 90 anos desde Constantino, desde que Constantino teria se convertido no ano 312, passaram-se 90 anos e agora o papado já se destaca, porque até alguns imperadores abriram mão daquele título de Pontífice Máximo da Igreja Católica, como Constantino manteve esse título, né? Manteve o título de Pontífice Máximo da Igreja Católica e Pontífice Máximo também do culto ao demônio. Ele era Pontífice Máximo dos dois. Tá ok? Bom, esse Inocêncio I era o Papa desse período, tá bom? Então eu digo, Inocêncio será o homem que estará ao lado de Agostinho de Hipona para perseguir as igrejas anabatistas, tá bom? Então nesse período nós podemos chamar de o Papa Inocêncio, até sem colocar entre aspas. Nesse período podemos dizer que já havia o papado. Tá bom? Por quê? Porque o bispo de Roma, ele era o Pontífice Máximo. Ele era o Pontífice Máximo. E apesar de, nesse período, o poder do Império estar lá em Constantinopla, mas a figura do bispo de Roma continuou sendo a maior. Por quê? Porque havia entre eles a heresia de que Pedro foi para Roma, fundou a Igreja de Roma e que lá era a cidade santa, a cidade que Deus escolheu para colocar o nome dele aqui na terra, né? Então, por isso, Constantinopla não levou o papado para o seu Império Romano do Oriente. O bispo de Constantinopla, ele ficou sendo o segundo em autoridade. Havia o Papa, depois o Patriarca de Constantinopla e depois os bispos de Alexandria, né, e Antioquia, que eram grandes igrejas também. Ok? Depois, no final, o de Alexandria vai virar a Igreja Católica Copta, o de Constantinopla vai virar a Igreja Católica Ortodoxa e o de Roma vai continuar sendo a Igreja Católica Romana, né? Pois bem, eu botei um texto aí de um historiador calvinista, né? Tá bom? Que ele faz um comentário sobre Inocêncio I. Como eu tenho dito para vocês, eu procuro sempre colocar, vamos dizer, palavras de historiadores. Eu poderia parafrasear tudo com vocês, mas eu procuro colocar palavras de historiadores para que vocês possam, junto comigo, analisar do ponto de vista dos historiadores. Bom, ele diz: Inocêncio I, que governou, foi Papa, né, de 402 a 417, demonstrou grande ousadia em explorar as reivindicações de Roma, exigindo submissão universal à sua autoridade. A primeira vez que um bispo de Roma nomeou um bispo para o Ilírico foi quando Inocêncio nomeou Rufo bispo de Tessalônica. Ele insistia em afirmar que todas as igrejas ocidentais eram obrigadas a se conformar aos costumes de Roma. Dizia que todas as questões eclesiásticas no mundo devem ser, por direito divino, remetidas à Sé Apostólica, para lá serem decididas. Ou seja, Roma era realmente, na visão dele, né, o centro, tá bom? O centro de tudo, ok?
E prossegue, né? Dizia que todas as questões eclesiásticas, devem para lá serem decididas. Esta nova reivindicação foi imediatamente rejeitada pelas igrejas da África. Mesmo assim, é a Inocêncio I que se deve à grandeza final da Sé de Roma, tá bom? E vai ser esse homem, tá bom? Junto com Agostinho de Hipona, que no ano 411 da era cristã, ele vai dizer para essas igrejas da África, que chamavam de donatistas, né? Que eram igrejas anabatistas, olha, vocês têm que se submeter a Roma. Até o bispo de Constantinopla se submeteu a Roma, até o bispo de Alexandria se submeteu a Roma. Vocês não vão se submeter, mas os anabatistas não vão se submeter, porque se submeter significava cair da fé, significava se desviar, porque tinha que adotar as doutrinas de Roma. Quando fosse confrontar as doutrinas, o que eles iriam fazer? Eles iriam, o bispo de Roma, sempre ficar do lado das heresias que eles estavam defendendo. Ok? Nós teremos debates agora em que a Igreja Católica Romana ela limita o número de bispos, né, lá da África, os donatistas, e coloca a maioria católica para quando tiver uma questão falar, olha, sobre esse negócio de batismo e rebatismo, como vocês dizem, vamos fazer uma votação se tem que acabar ou não. A maioria era católico. Eu, se eu fosse um pastor anabatista, né, chamado donatista naquela época, eu nem ia nesse local, porque eu sabia que eles estavam matando direto, tá bom? Então, e é o que vai acontecer, né, com muitos que foram nessa reunião.